Em nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, Salmo de número 115. Nós vamos entender um pouco porque que quando se prega esta palavra que nós vamos ministrar hoje, os demônios ficam uriçados. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo de número 115. Amém? Gente, vamos sentar aqui para frente aqui. Amém? Vem mais para frente aqui. Vamos ser brasa viva do altar, um perto do outro. Amém? Amém. Oi, pode vir também que eu fico de olho aí. Pode achar que eu fico de olho. Pode encostar um pouquinho a porta aí. Deixa só uma frega um pouco aberta aí. Aí, tá bom. Fecha um pouquinho da outra aí. Aí. Amém. Isso aí, tá bom. Salmo 115, quem encontrou, diga amém. Amém. Palavra do Senhor aberta diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Agora você vai abrir aí, pode deixar aí, galera. Agora você vai abrir aí comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9. Atos está logo ali depois do Evangelho de João, amém? Atos dos Apóstolos 18, versículo 9 e 10. Todo mundo encontrou? Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus, podeis assentar. Ô Yuri, acende a luz para mim daqui. Graças a Deus, louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amados irmãos, hoje nós vamos ministrar um pouco sobre o Salmo 115, e eu parafraseei com Atos 18, 9 e 10, para que você entenda que nós não temos que ter medo e nenhuma ansiedade em pregar a palavra de Deus. A palavra no Salmo 115, ela fala um pouco sobre idolatria. E hoje em dia, nos dias de hoje, muito pouco tem se falado sobre isso, muito pouco tem se pregado sobre isso. Hoje nós vamos desmistificar algumas coisas aqui, porque tem muitos crentes, muitas pessoas que acham que a idolatria é apenas... As pessoas acham que a idolatria é apenas adorar um ídolo. Acham que idolatria é apenas prostrar-se diante de uma imagem de escultura e ali render glórias a esta imagem. Mas nós vamos ver aqui no Salmo 115 que não é.
A palavra começa lá no versículo de número 1 que fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A glória e a graça, a glória nós só podemos dar a um, que é o nosso Deus. Quando nós, hoje nós vamos desmistificar algumas coisas, principalmente porque existem crentes que são idólatras. Que isso, pastor? Como assim? Existem crentes que são idólatras. Existem pessoas que, se o pastor sai desta igreja e é mandado para outro ministério, ou vai trabalhar em outra cidade, abrir novos ministérios, ele não permanece na igreja, porque ele não está na igreja por causa do Senhor Jesus. Ele está ali por causa do pastor. Ele está ali por causa da família do pastor. Outra vez ele está ali porque ele toca um instrumento. Outra vez ele está ali com outros pensamentos. Outras pessoas, elas idolatram a placa da igreja. Ela é incapaz de demonstrar misericórdia e perdão por alguém, porque ela ama a placa da igreja. É a Assembleia de Deus, Deus é amor, Bíblica da Paz, Maranata. Ela está ali por causa da placa da igreja. Mas Jesus, quando ele vier, ele não vem buscar uma placa de igreja nenhuma. Ele vem buscar uma noiva. E a noiva de Jesus é a igreja, independente de que igreja seja. O que importa é a nossa vida estar alicerçada em Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala aqui no versículo de número 2: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. Nosso Deus está nas alturas, ele habita nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Deus não faz nada que não agrade a ele. Deus não faz a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela é uma vontade carnal, e nós vemos até ali onde a nossa visão alcança, até ali na porta. Mas a visão de Deus está lá na frente. Então Deus sabe o que é importante para nós, o que é primordial para as nossas vidas, e sabe o que não é. Mas a palavra diz no versículo de número 4. Vai lá, Gabriel. 4. A palavra diz aqui: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então os ídolos deles são o quê? Vamos, gente? Obra das mãos dos homens. E aí vem a grande chave desse versículo, né? Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Quando nós falamos disso, nós temos a visão de quê aqui? De alguma coisa que foi feita por mãos humanas. Concorda comigo? Por mãos humanas. Uma imagem, um retrato, alguma coisa. E aqui está dizendo: tem olhos e não veem, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Agora eu pergunto para vocês: Deus é assim? Quem acha que é? Eu pergunto para vocês: Deus é assim? Vou perguntar mais uma vez: Deus é assim? Não é. O nosso Deus ouve, o nosso Deus fala, suas mãos pegam, seus olhos veem, e som lhe sai da boca. O Espírito Santo é assim? Responde, não. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. Se nós fazemos algo que nós podemos magoar o Espírito Santo, magoar não, entristecer é a palavra certa, entristecer ao Espírito Santo. Mas eu não quero ficar agarrado nisso aqui não. Eu quero abrir o leque nessa noite. Nessa noite nós estamos aqui para abrir o leque. Fala comigo: abrir o leque. Abrir o leque. Eu quero que vocês agora tirem da mente todo e qualquer pensamento que não esteja dentro deste salmo. Amados irmãos, hoje existem vários tipos de ídolo. Não é só um poste, não é só uma imagem. Existem vários tipos de ídolo. E eu falei aqui alguns minutos atrás que existem crentes que são idólatras.
Tudo aquilo, o que é a idolatria? É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, no lugar de Deus. É tudo aquilo que você ocupa o seu tempo em primeiro lugar, ao invés de Deus. Então você pode idolatrar um filho? Pode. Meu filho é tudo para mim. Meu filho não sei o quê. O meu filho ai. Você está colocando o seu filho na frente de Deus. Porque muitas das vezes você faz para o seu filho aquilo que você não faz para Deus. Então é um tipo de idolatria. Entenderam? Eu idolatro minha mãe, meu pai, nossa, eu não vivo sem eles, e pai, mãe, vocês são tudo para mim, não sei o quê. É um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria. A minha esposa, não sei o quê, eu não vivo sem ela, e tal, eu como batom, e não sei mais o que e tal. É um tipo de idolatria. Nenhum amor é mais perfeito. Abre para mim João 3,16, hein, meu senhor? Evangelho de São João 3,16. Nenhum amor é maior do que o amor de Deus. Eu passo 25 horas com o celular na mão, eu estou ali e tal, meu tempo de orar, eu estou ali, meu tempo de concretizar minhas coisas, eu estou ali e tal. É uma idolatria velada. Só que as pessoas de hoje não entendem como isso. Acha que idolatria é simplesmente pegar uma imagem de escultura e ficar ali em adoração àquela imagem, mas não é. Você hoje pode pegar o teu celular e o teu celular ser o seu Senhor. Lê João 3,16 para mim. Porque Deus tanto amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe amor maior do que esse? Eu vou fazer uma perguntinha aqui. Não precisa responder para mim, responda para você. Sabe quando nós adoramos, quando nós colocamos, por exemplo, o aparelho celular em primeiro lugar na nossa vida? Quem aqui dorme bem à noite? Dorme a noite inteira? Consegue dormir a noite inteira? 8 horas de sono, tem alguém? Glória a Deus, Ian. Quem dorme 7? Consegue dormir 7 horas direto? 6 horas. Amém. O que você faz assim que você acorda? O que você pega na sua mão assim que você acorda? O teu? Ele aí. Você acorda e antes de você pensar, Senhor, obrigado pela noite, você pega o teu celular, vai ver as suas mensagens, vai ver não sei o que, vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver quem mandou para você. Outra coisa, qual que é a última coisa que você faz antes de dormir? Olhar o celular. Estão entendendo como a idolatria não está atrelada a apenas uma imagem de escultura? Aí eu pergunto, o celular tem olhos? Tem boca? Expressa som? Tem cheiro? Ele pega alguma coisa? Aí ele aí de novo. Vamos para outra coisa agora. Eu sou vidrado na televisão. E tudo para mim eu estou lá. Eu sei de tudo que está acontecendo, eu estou lá. Eu estou lá olhando o celular, estou lá olhando a televisão. Muitas das vezes a televisão vai ser o seu ídolo de adoração. Eu tenho uma namorada, minha namorada é não sei o que, pai e tal, é linda, maravilhosa, show de bola, não sei o que. Eu pago pau para essa namorada minha, não sei o que, talvez a tua namorada seja o teu ídolo. Talvez o teu namorado seja o teu ídolo. Talvez a tua roupa seja o teu ídolo. Eu vou vestir essa roupa porque eu fico linda nessa roupa, maravilhosa. Olha, ninguém fica como eu amo essa roupa, que tudo para mim é essa roupa. Talvez a tua roupa seja o teu ídolo. Talvez o seu trabalho seja o teu ídolo. Eu conheci uma moça, muito amiga minha, casada com uma pessoa que é uma coisa de irmão para mim. E ela trabalhava num laticínio lá na minha cidade. E ela era simplesmente apaixonada com aquele serviço. Ela sabia tudo daquele serviço. Tudo, os mínimos detalhes. Quando ela não estava trabalhando, ela estava falando do serviço. Quando ela não estava namorando, ela estava falando do serviço. Estava na igreja pensando no serviço. Ela era apaixonada por aquilo e se torna alvo
de um amor que supera Deus na tua vida. E as pessoas precisam entender, amados irmãos, que você não precisa se prostrar diante de um ídolo, mas você pode construir um ídolo com as suas próprias mãos. A partir do momento que você não começa mais a perceber a atuação de Deus na tua vida. E talvez você tenha uma pessoa, um patrão que gosta muito de você, que acha você uma pessoa bacana, e para você aquela pessoa se torna tudo. É um tipo de idolatria. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, amados irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que a idolatria ela não se caracteriza apenas no olhar para algo, no pegar algo, mas implica em você colocar no teu coração um altar para essa coisa. Eu acabei de dar um exemplo simples aqui. Você dorme, a última coisa que você pega é o teu celular. Você acorda, a primeira coisa que você pega é o teu celular. E a resposta, amados irmãos, para tudo isso é que nós estamos, em muitos casos da nossa vida, priorizando outras coisas e não priorizando Deus. Então é um tipo de idolatria. Nós falamos aqui, há uns minutos atrás, que tem muitas pessoas que estão ligadas à placa da igreja. E a pessoa, algum irmão, cai em desgraça, cai em pecado. Nós somos às vezes incapazes de perdoar aquele irmão, mas defendemos a placa desta igreja com unhas e dentes. Isso se torna uma idolatria. Não, só eu que vou ser salvo, só a minha igreja, só não sei o quê, e não, você não expressa misericórdia na vida das pessoas. Você faz um julgamento de algo e você coloca a placa da tua igreja em primeiro lugar. Por isso que você vê, às vezes, muitas pessoas morrendo dentro das igrejas, muitas pessoas morrendo ali dentro, e Jesus chega com uma tábua de salvação para ela deixa a tábua, mas ela morre abraçada com aquela placa de igreja. E você vê muitas pessoas morrerem assim. Da mesma forma que nós, como cristãos, matamos muitas pessoas também. Porque tem pessoas, amados irmãos, que se você chegar perto dela e falar: meu irmão, você está no caminho, você é um cristão, mas você está no caminho errado. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. E muitas das vezes nós não expressamos a misericórdia diante da vida dessa pessoa. E nós chegamos pela pessoa e falamos: você vai para o inferno, porque você adora não sei o quê, porque você vai a pé não sei aonde, e não sei mais o que e tal. Mas você não mostrou para a pessoa na palavra. E é o que acontece hoje. Nós falamos, mas não comprovamos. Nós falamos, temos 3 dedos apontados, um dedo apontado para a pessoa, 3 para nós. Acusamos às vezes as pessoas de outras religiões de idólatras, e caímos lá naquela passagem que diz: você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, mas não tira a trave do seu. E aí o que acontece com nós? Nós vamos tropeçar e cair também. Então, quando nós falamos para a pessoa: olha, você é um idólatra, você é isso, você é aquilo, lembra do teu celular, lembra daquilo que você coloca na frente do Senhor. Porque talvez aquela pessoa, ela é idólatra porque ela está num período de ignorância. E a Bíblia fala o quê? Que o Senhor não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas você é conhecedor da palavra. E por ser conhecedor da palavra, pode ter certeza que se você está nessa situação que falamos aqui, você também é um idólatra. Quantas pessoas nós conhecemos, e a gente já falou isso aqui, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Eu me lembro que quando eu morava lá em Manhuaçu, algumas pessoas passaram a participar de um movimento lá e começaram a ler a palavra. E a palavra do Senhor não volta vazia, porque ela fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você começa a ler a palavra, você vai sendo liberto. Vai ser liberto de uma vezada só? Não vai. Por quê?
Porque nós estamos fadados ao quê? Ao pecado. Então nós vamos sendo libertos dia após dia, noite após noite, dia após dia, orando ao Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, para que essa libertação seja completa na nossa vida, nós precisamos entender uma coisa: nós temos que ser misericordiosos. Se nós não formos misericordiosos, nós não veremos a Deus. Se nós não buscarmos a santidade, nós não veremos a Deus. Ah, mas a misericórdia é eu pegar 10 cestas básicas para a pessoa? Não, não é isso. Misericórdia é eu amar, é eu olhar para a pessoa que está em pecado, saber que ela está em pecado, eu ser conhecedor da palavra, buscando em Jesus a palavra, e eu ter misericórdia daquela pessoa. Para você, Maciel, Vanessa, Ian, Lária, para vocês estarem aqui um dia, para vocês estarem na presença de Deus, pode ter certeza que tem pessoas que vocês nem conhecem, que dobraram os joelhos para orar por vocês. A pessoa expressou misericórdia na vida de vocês, muitas vezes nem sem conhecer. Eu passei em Bandeira do Sul essa semana, vim de Poços, fui comprar um negócio lá, e quando eu conversei com um rapaz e tal, beleza, um rapaz conversou comigo, quando eu vim embora, eu estava orando, senti de mandar oração para o rapaz e mandei. Aí depois o rapaz falou comigo assim: eu queria que o senhor orasse pela minha filhinha, ela nasceu com um problema de coração, essa noite ela acordou toda roxinha e tal, precisa de fazer uma cirurgia no coração. Eu nunca vi a criança, mas estamos orando por ela. Sabemos que Deus tem uma obra a fazer ali. Tem uma obra a fazer ali. E eu postei algo hoje, acho que foi hoje. Não fica preocupado da forma que Deus faz, não. O importante é que Ele faz. O jeito que Deus vai fazer não interessa para nós. O importante é que Ele faz. Então, amados irmãos, nós temos que entender, porque a palavra fala assim, aqui ó: confiam no Senhor os que temem o Senhor, e Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a própria palavra diz que existe uma porta larga. Eu tenho uma convicção muito séria a respeito dessa porta larga. Eu acho que a porta larga é a internet. No meu coração, a porta larga é a internet. Que outra porta que você viaja o mundo inteiro sem sair do lugar? Não existe aí. Que outra porta que, ao mesmo tempo que você pode estar vendo uma ministração como essa, você também pode estar acessando um site de pornografia? Que outra porta que você pode estar vendo uma ministração como essa e você pode estar viajando lá para os Estados Unidos? Que outra porta, irmãos? Não existe outra. A internet, ela veio e ela abriu um leque, ela abriu um espaço violento. E você pode estar entrando dentro da idolatria sem perceber. Como eu disse aqui, a última coisa que você pega é a primeira que você pega. E quando você pega, você às vezes vai ler uma mensagem de alguém que está do outro lado do mundo. Quantas pessoas aqui têm parentes que estão fora do país? Quantas pessoas? Eu tenho um André, um amigo nosso que está lá na Suíça. Eu tenho primos que estão na Itália. Eu tenho amigos que estão nos Estados Unidos, que estão, né, a Lavínia, mesmo o pai dela está lá em Holanda, né? Lá na Irlanda, lá não sei da onde. Quantas pessoas? Gabriel, que é fã do Neymar, o Neymar está lá na França. Às vezes de manhã ele abre o celular, a primeira coisa que ele vê: o Neymar pode ser preso amanhã. Está na notícia de hoje. Aí tá, amanhã o Lula vai estar lá na Bahia, amanhã o Bolsonaro vai estar lá em Jampruca, não sei aonde. Tudo você vê por aqui. Se você não quiser assistir televisão, você tem as notícias aqui em primeira mão. Isso pode se tornar uma idolatria na tua vida. Às vezes as pessoas acham que não. Que isso, pastor? Mas isso aqui não me domina. Eu desafio qualquer um aqui de dentro da igreja a ficar um mês sem colocar a mão no celular. Você não pira? Se a ansiedade não vai bater no teu coração? Eu desafio você a ficar um mês sem colocar um dedo no celular, sabendo que muitos usam para trabalho, outros usam para isso, outros usam para se divertir, outros gostam de jogar joguinho, outros gostam de ver notícia, outros gostam de ver futebol, outro não sei o quê, outro recebe propósito de trabalho no celular. Eu duvido você ficar um mês sem o celular e falar para mim: pastor, não senti falta.
Eu duvido. Eu conheci um pessoal que na quaresma eles ficavam 40 dias sem beber, 40 dias sem pôr um gole de álcool na boca. E aí na sexta-feira da paixão tinha aquela encenação toda, né? Acabava a encenação por volta de 11 horas da noite, eles contavam no relógio para dar meia-noite para eles entornar. E aí era 3 dias bebendo até cair. Conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas desse jeito, trabalhei com pessoas assim. Eu lembro que uma vez nós fizemos um propósito de ficar, o Yuri vai lembrar disso, acho que era 40 dias sem televisão, você lembra, Yuri? Um tempo atrás aí, quando nós estávamos juntos em outro ministério, você lembra disso? Ficamos 40 dias sem assistir televisão, mas passava na sala, os olhos, olhando, aquilo que satisfaz a tua carne, a gente tem uma dificuldade violenta de deixar para trás. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Se hoje você está na casa do Senhor e você é liberto das coisas do mundo, agradeça a Deus pela libertação que Ele já te deu, mas presta atenção nas coisas que surgiram na tua vida a partir daí. Porque você pode estar liberto da bebida, liberto das drogas, liberto da prostituição, mas agarrado no aparelho celular, agarrado em alguma... Não, eu não vejo mais nada demais, mas e tal, beleza, mas aí de repente você gosta de um estilo de música que não é muito aquele estilo de música de adoração. Talvez você goste. Gente, eu vou ser sincero com os irmãos, não preciso mentir para os irmãos, o Espírito Santo está aqui entre nós. Uma das maiores lutas que eu tenho é música. Eu sou músico também, eu gosto de tocar. E eu tenho uma dificuldade imensa de me adaptar às novas tendências musicais e não ouvir aquilo que eu gosto desde lá de trás. Tenho uma dificuldade muito grande. Às vezes eu passo um ano sem ouvir, mas às vezes quando eu assusto eu estou ouvindo uma música porque eu gosto de ritmo, eu gosto de treinar, eu gosto de tocar. Então às vezes eu estou ouvindo uma música lá e tal, e eu fico lá, nossa, podia fazer essa virada aqui e tal. Quando eu assusto eu estou ouvindo uma música do mundo. Eu preciso de libertação nessa área, irmãos. Preciso. Confesso para os irmãos, essa é a minha falha. Eu preciso disso, de me libertar disso. Agora, quando você abre o teu celular em determinado site de música, alguma coisa, dificilmente você vai ouvir algo cristão. Você vai ouvir músicas do mundo. E aí o que acontece? As tendências do mundo estão entrando aonde? Dentro da igreja. Irmãos, não é fácil ser liberto de alguma coisa. Quando eu era mais novo, eu era metaleiro, eu gostava de heavy metal. Não tinha cabelo, não, mas batia uma cabeça violenta. Não entendi. Não sei se eu era igual a ele, não, mas eu gostava bem, viu? E tal. Depois, fui ficando mais velho, aí o meu gosto, quando eu aprendi a tocar, o meu gosto musical deu aquela floreada, eu passei a gostar de tudo, e a tocar de tudo. Mas a gente tem que entender uma coisa, irmãos, não existe meia libertação, ou você é liberto ou você não é, ou você é liberto ou você não é. E eu falo, confesso aos irmãos, eu preciso ser liberto disso. Minha grande falha é isso aí. Música, eu gosto de música, e não é por causa da letra, não, que letra não me interessa, não, eu gosto é do ritmo, eu gosto de tocar. O pastor Fernando estava aqui, e eu coloquei um CD, não no seu casamento, mas o pessoal passou umas músicas do Expresso Pentecostal, e o pastor Fernando é lá do Maranhão, lá da divisa com o Pará lá. E ele ficou atento, né, ele ficou ouvindo, escutando, ele falou, mas que negócio bacana. Eu falei, pastor, isso aí eu descobri por acaso. Forró do jeito que eu gosto e dessa qualidade aí. E falou, rapaz, mas é bom mesmo. A gente curte isso. Mas infelizmente, você já deve ter notado uma coisa que acontece. Às vezes surge um ritmo novo, e agora está um tal de, eu não sei direito não, porque eu já vi nesses vídeos de WhatsApp, aparece muito, pega não sei o que lá, bate, joga de ladinho, esse troço fica na mente da gente, aonde você vai, essa desgraça desse trem fica na mente da gente.
E para quem toca músico, às vezes você está lá, pai, na fila do banco. Tem uma pessoa com fone de ouvido na mão, na altura, e está lá. Pega e bate e joga de ladinho. E só fica na sua cabeça, e seu pé está lá. Aí seu pé fica assim, ó. Aí daqui a pouco o dedo fica. Então, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Mas é a verdade. Hoje as pessoas são tão. E isso tem no meio gospel também. Isso tem no meio gospel também. A pessoa lança uma música com 3 frases e fica aquele negócio, a vida inteira aquele negócio ali. E fica lá. E fica remoendo. Aquele negócio entra na sua cabeça, não sai mais. E às vezes você está lutando para ser liberto desse negócio, não consegue. Porque aonde você vai, está tocando isso. E aí você muda ali a estação do rádio, está lá esse negócio de novo. Aí você vai, muda para a estação de notícia, passa esse negócio de novo. Amados irmãos, a gente tem que entender uma coisa: Deus não faz a obra pela metade. Às vezes, se o celular está te levando para um caminho perigoso, abre o teu olho. A Bíblia fala assim: o teu olho direito se faz pecar, arranca ele e joga fora. E pode ter certeza que você não vai entrar no céu faltando o olho, não. Ninguém vai entrar no céu doente. Mas o que eu quero deixar claro nessa noite, que muitas das vezes, amados irmãos, a nossa alma está doente. Às vezes o nosso corpo físico está sendo privado. Nós privamos o nosso corpo físico do adultério. Nós privamos o nosso corpo físico da bebida. Nós privamos o nosso corpo físico da pornografia. Mas nós não privamos a nossa mente daquilo que faz nós pecarmos. Se você pega uma música dessa, igual eu acabei de falar do pega de ladinho, não sei mais o que lá, se você pegar os vídeos que tem na internet, uma boa parte deles, você vai ver o que ali? Mulheres sensualizando. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Às vezes você vê, eu até mandei um vídeo do tipo Maciel, né, Maciel? No tempo que o Maciel dançava o tchan, né, Maciel? No tempo que ele dançava o tchan, você viu o tamanho do cara? Você viu a barba do cara, que tamanho? O cara rebolando igual cobra na penha. Eu até mandei esse vídeo para o Maciel, não foi, Maciel? Mandei para o Maciel esse vídeo. Então a nossa carne, amados irmãos, ela vai fazer de tudo para ser satisfeita. Mas é aí que está o X da questão. Talvez você, pastor Fernando pregou isso aqui, quem estava aqui lembra. Ele falou assim, não vou esquecer isso nunca na minha vida. O diabo, ele conhece todas as nossas fraquezas. E ele conhece também todas as áreas que nós achamos que somos fortes. Quantas vezes eu pensei comigo assim, nossa, graças a Deus estou liberto dessas músicas do mundão, esse negócio todo. Daí 3 dias de novo, eu estava lá, ouvindo uma coisa, nossa, eu lembro dessa música, não, eu vivi. Eu me lembro de um dia, era uma madrugada e eu estava orando, e Deus falou comigo assim, o Espírito Santo falou comigo assim, ora para fulano de tal, repreendendo o passado. E eu comecei a orar, e fui orando, e fui orando, e fui orando, e fui orando. Passou uns dias depois, Deus me deu uma pregação e mandou eu pregar essa palavra aqui na igreja. Não sei se vocês estavam aqui, sobre o passado nos puxar para trás. E eu ministrei essa palavra. Se alguém quiser assistir, eu acho que ela está no YouTube lá, está no YouTube. E o que acontece com isso? Quando eu ouço, na época que eu era do mundão, eu ouvia Biquíni Cavadão, essas bandas tudo, Rebanha não, Legião Urbana, eu ouvia todas essas músicas aí. E cada música daquelas que eu ouvia, eu tinha uma história. Tem uma história ali por trás. E quantas vezes eu ouvia essas músicas e eu lembrava, nossa, nessa época eu morava em tal lugar, eu fazia isso, fazia aquilo, saía com meus amigos e tal. E ia viajando aquilo ali. Daí a pouco o Espírito Santo acorda aí, dá ficar despertado. Ó, parar, filho. Olha onde você está indo. Talvez as suas pernas não vão te levar ao passado. A tua mente te leva. E ela te leva em fatos, a pessoas, a situações. Eu me lembro que nesse dia eu olhei para essa pessoa, mandei a mensagem para ela. Na madrugada, quando foi meio-dia, ela me respondeu e falou comigo assim: como que você sabe que ontem eu estava lembrando de coisas do meu passado e eu estava chorando, lembrando dessas coisas?
Eu peguei e falei com ela, eu não sabia, o Espírito Santo que sabe, ele mandou eu orar para você, eu estava orando. E aí a gente conversou um tempo, eu falei para ela, olha, a gente tem que abandonar esse passado mesmo, deixar ele lá atrás, porque o passado te puxa para trás. Para nós que somos casados, né, que tivemos outras namoradas lá para o mundo, namorados, né, no caso da Vanessa, no caso do Alária, sei lá, né, o que acontece? Talvez teve uma música que te marcou com aquela pessoa, e você hoje está casado, e você lembra daquela música, o que você vai lembrar lá de trás? Dos momentos ruins? Claro que não, hein? Você vai lembrar das coisas boas que você viveu lá atrás. E é aí que mora o perigo. Porque você pode adulterar em pensamento, meu irmão. Você pode adulterar em pensamento. Você pode adulterar pensando em outra pessoa. Você pode fazer isso. A Bíblia fala que se você orar, olhar para uma pessoa com intenção impura, você já cometeu o pecado de adultério. Então o passado, amados irmãos, pode nos levar a isso. Por isso que eu luto contra essa questão das músicas. Eu luto contra ficar lembrando de certas coisas, porque isso nos atrapalha, irmãos. Isso nos puxa para trás. E a verdade é que o diabo conhece as nossas fraquezas e conhece as áreas que somos fortes. Por isso que a palavra de Deus fala que o Senhor nos aperfeiçoa na fraqueza. É no momento que eu acho que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu tenho que orar mais. No momento que eu me sentir fraco. Eu tenho que orar mais, tenho que buscar mais. Amados irmãos, talvez você pense assim, mas hoje eu vivo uma outra vida. Sim, mas existe algo aqui dentro chamado cérebro, e tem uma parte dele que guarda as suas lembranças. Porque se ele não guardasse lembrança nenhuma, você não ia lembrar que você teve tempos felizes com seu pai, com sua mãe. Você não ia lembrar que os seus irmãos, você brincava com eles de bola, chutava eles para lá. Você não ia lembrar nada disso. A nossa mente não guarda só momentos bons, não. Ela guarda momentos ruins, momentos mais ou menos, momentos bons. Ela guarda tudo isso. Agora, nós temos que saber dosar. Porque senão nós acabamos idolatrando o nosso passado. E nós vamos querer voltar para ele. Então que nessa noite, vocês lembrem disso. Que a idolatria não está ligada somente a algo palpável, a algo que se pega. Mas a idolatria pode estar dentro de nós. Morando dentro de nós. E quando isso acontece, é hora de parar, dobrar o joelho, pedir perdão a Deus e buscar de Deus a misericórdia dele. Muitas pessoas não conseguem e não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque estão vivendo lá no passado. Muitas pessoas não vivem situações de intensa comunhão com Deus, porque ainda estão vivendo lá no passado. Vou dar um exemplo aqui, quantos de nós, no nosso linguajar, nós remetemos uma glória a deuses que nós servimos no passado. Quantos de nós? Nossa! Quantos de nós? Quantos de nós? Quem falar que não faz isso, está mentindo para si mesmo. Nós temos que entender isso, amados irmãos, e vigiar naquilo que falamos. Porque você pode estar dando uma glória que é de Deus para outros deuses. E hoje em dia, ninguém quer ministrar sobre essas coisas. Ninguém quer falar sobre isso. Quer somente apontar o dedo e julgar, mas ninguém quer pregar sobre isso. E isso aqui é ensinamento para a igreja. A igreja tem que estar numa posição de entender que cada um de nós aqui somos responsáveis por cada alma que ainda não aceitou Jesus. E não é chegando lá e jogando 48 pedras na cabeça da pessoa que você vai ganhar ela, não. Não é não. Quando a pessoa se converte, a primeira coisa que bate na cabeça dessa pessoa, a primeira coisa, todo mundo é assim, principalmente se ela vem, né, de outras religiões, etc. Tal. A primeira coisa que bate na cabeça dela é questão de imagens de escultura. Estou falando errado assim? Não é. A primeira coisa. Só que é muito mais além do que isso, gente. É muito mais além do que isso. Eu tenho alguns parentes que na casa deles tem aquelas fotos antigas. Você lembra como é que é o nome daquelas fotos? Tipo aquela que seu pai tem lá? Não, é tipo aquela, mas no quadro grande lá. Mas aquelas fotos antigas que parece que é meio pintada, aquelas fotos. Toda casa antiga tem uma foto dessa. Geralmente tem.
E as pessoas param na frente daquelas fotos e ficam ali olhando, e ficam ali olhando, e ficam ali imaginando, e ficam não sei o quê. Ah, aquele que vai olhar por mim, lá não sei da onde. Gente, para com isso. Não vai. A gente sabe que não vai. Não existe intercessor para nós que não seja Cristo e o Espírito Santo. Cristo, a palavra de Deus fala que se nós pecarmos, Ele é o nosso advogado nos céus. E o Espírito Santo, ele se expressa diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Fora eles não tem. Não tem outro. Só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro atalho. Mas não é porque hoje nós conhecemos a verdade que nós podemos simplesmente apontar o dedo para o outro e falar: você vai para o inferno, porque eu não sei o que, etc e tal. Porque a palavra mesmo diz que o Senhor não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então talvez nós estamos apontando uma verdade para uma pessoa que a pessoa não ouviu. Mas no dia que ela ouvir, no dia que ela ler esta palavra, ela vai entender que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa noite, o que eu desejo de Cristo para cada um de vocês é que você passe a observar aquilo que tem mais tomado o teu tempo. Às vezes às vezes o Simara fala assim comigo: você fica muito tempo no celular e etc e tal. Realmente eu fico mesmo. Toda hora que alguém me chamar no celular, eu estou ali. Só quando eu estou viajando, às vezes não dá, estou dirigindo, não dá. Mas eu já passei situações de pessoas que estavam a ponto de suicidar e me chamar no celular. E sabe qual que é o meu maior medo? É acontecer uma situação dessa, a pessoa não me chamar, eu não responder, ou eu deixar para responder depois, e depois eu ficar sabendo que a pessoa se suicidou. Você imaginou um negócio desse? Se o Senhor me escolheu para ser pastor de ovelhas, eu não posso achar hora nenhuma que se 2 horas da manhã a pessoa me ligar, eu não posso achar ruim. Eu não posso achar ruim. Porque o Senhor me escolheu e eu pus a mão no arado, então eu não posso tirar. Então, às vezes eu estou lá mexendo no celular, mas eu estou sempre mandando uma reflexão, estou orando, estou fazendo isso, estou vendo alguma coisa, estou aprendendo alguma coisa e tal. Por quê? Porque nós não podemos ser mais do mesmo, irmão. Ah, eu aceitei Jesus, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Está amarrado esse nome de Jesus aí. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que usar as ferramentas que Deus me deu para ganhar almas. Hoje, para muitos, o celular é motivo de trabalho, mas tem muita gente que é só diversão. Mas tem muita gente séria também que usa isso aqui para ganhar almas. E nós temos que entender isso. E quando eu estou falando de celular, porque é o que está mais em conta aqui. Mas tem o notebook, tem o computador, tem não sei o que, tem a rádio. Nós temos uma rádio. Quem sabe o que nós temos uma rádio? Nós temos uma rádio. Eu estava olhando um pico de estatística da rádio, lá tem um monte de gente que eu não sei nem quem que é que ouve a rádio. E lá tem pregação, lá tem música, lá tem dica do dia, lá tem uma opção de coisa lá na rádio. E às vezes a gente acha que ninguém está ouvindo a rádio. Eu entro na estatística, tem um monte de gente lá, o gráfico está assim, ó. Tem um monte de gente ouvindo. Gente lá do Pernambuco, lá do Recife, gente de São Paulo, sul daqui. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de ganhar almas. As reflexões que eu escrevo, e às vezes eu fico nervoso aqui, porque às vezes tem gente que não lê, né? Que não abre lá para ler. Mas tem gente que posta lá nos status deles. E olha para onde que vai. Quantas pessoas que não... Eu tenho um amigo meu que é cantor aí, que canta para tudo quanto é queima do ar aí. Ele posta direto as minhas reflexões lá. Ele mandou uma mensagem para mim: ó, toda noite, quando você manda oração, manda no grupo da família, no grupo não sei de quem, no grupo não sei de quem. Olha quantas pessoas que não alcançam. Já teve dias que eu estava orando no rádio, e Deus curou pessoas pela oração no rádio. O rádio é uma ferramenta violenta. Ele alcança lugares que vocês nem imaginam. Eu me lembro que tinha gente que ouvia um programa lá nos Estados Unidos. Estava 2 horas lá ligado no programa de rádio, quando eu fazia pela Master, na rádio do Gibi. Então, amados irmãos, vamos usar as ferramentas que Deus nos deu para a evangelização. E não vamos idolatrar isso ou aquilo, não. Vamos vigiar nisso. Porque às vezes nós estamos colocando coisas na frente de Deus na nossa vida. E isso é idolatria. Amém? Deus abençoe nós. Vamos falar com Deus agora neste momento. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo aí.